Dragon Ball Z é um dos finais mais tensos, mais emocionantes de todos os tempos. E se você pensa que foi só uma Genkidama, assiste esse vídeo aqui, vocês vão ver que esse final é muito maior do que parece. Rei Trunks, Peter aqui, bom demais, né, galera? Vocês lembram da saga do Majin Buu? Fala aí, foi bom demais, foi, com certeza foi, né? Aquele final, aquela Genkidama, bom demais, todo mundo levantou de bracinho, né? Foi realmente um dos momentos mais marcantes de toda a história de Dragon Ball e dos animes, ok? E na minha opinião foi melhor do que qualquer episódio do Dragon Ball Super, olha aí. Me afronta dizer isso, coisa louca, hein? E se você duvida do que eu tô dizendo, então primeiro, manda o like. E segundo, acompanhe o resto do vídeo, que eu tenho certeza que eu vou te convencer. Minha tarefa hoje é te convencer, será que eu consigo? Galera, pra vocês entenderem a grandeza que foi o final da saga do Majin Buu, eu vou ter que contextualizar pra vocês entenderem como é que foi que eles chegaram nesse ponto. Eu sempre começo contextualizando, pra dar um pouquinho de contexto. Bom, depois que o Goku e o Vegeta separaram o Majin Buu da essência dele, que era um Majin Buu gordinho, né? O Buu voltou à forma original, que é o que a gente apelidou de Kid Buu. O Kaioshin, quando viu o Kid Buu, ele contou toda a história desse monstro. E ele disse que depois que o Kid Buu absorveu o Sagrado Senhor Kaiô, a alma do Sagrado Senhor Kaiô meio que domesticou, né, a mente do Majin Buu. Mas agora que ele estava de novo na forma original, ele se tornou um mal na sua pureza. Quase como se fosse uma força da natureza que tem como objetivo eliminar tudo. E ele fez jus a isso, porque a primeira coisa que ele fez, assim que ele assumiu a forma original dele, foi explodir a Terra. Só isso, né? Mas pro Goku e pro Vegeta não serem mortos, eles tiveram que ser resgatados pelo Kaioshin, que teletransportou eles pro planeta dele, né? Só que tinha um grande porém nisso tudo. O Kid Buu conseguiu nada menos do que copiar o teletransporte do Kaioshin, e agora ele tá livre pra, né, se locomover pra qualquer canto do universo. Aliás, do universo não, do multiverso. Pensa comigo, pensem. No Dragon Ball Super é mostrado que o Kaioshin consegue acessar até mesmo o Palácio Real do Zeno. E o próprio Zamasu, que também era um Kaioshin, conseguiu ir do universo 10 até o universo 7 para interrogar o Zuno-sama. Então imagina o terror que seria se o Kid Buu descobrisse a localização do Palácio do Zeno ou de outros universos. Ele nunca seria destruído e provavelmente todos os universos corriam risco de desaparecer. Para lidar com essa ameaça, o Kaioshin ofereceu os brincos Potara pro Goku e pro Vegeta, só que eles rejeitaram os brincos. O Goku confiou, né, que poderia vencer o Kid Buu só com o Super Saiyajin 3. E foi assim que a luta inicial foi conduzida. O problema é que agora que o Goku estava vivo, né, o poder do Super Saiyajin 3 estava se esgotando muito rápido. Até que o Goku ficou completamente esgotado. Agora ferrou, galera. Sem os brincos Potara e sem o Super Saiyajin 3, ninguém conseguiria parar o Kid Buu. Só que o Vegeta teve uma ideia. O Vegeta perguntou pro Goku quantas vezes ele salvou a Terra, e logo em seguida ele disse: desde que os terráqueos resolvam isso pelo menos uma vez. O Vegeta deu a ideia do Kaioshin usar o teletransporte dele para levar o Dendê para Namekusei, então usar o Porunga para reconstruir a Terra e depois reviver todo mundo de lá, para que a população da Terra enviasse as suas energias para que eles pudessem fazer a Genkidama. Isso foi feito. Agora a Terra está restaurada e todo mundo que tinha morrido agora está vivo. Só que tinha um outro grande problema aí. Como é que as pessoas da Terra saberiam o que está acontecendo? O Vegeta precisava se comunicar com o planeta inteiro, e o Kaioshin não tinha poder para fazer isso, né? Mas o Kaiosama tem. Ele não só consegue fazer isso, como disse que era a especialidade dele. O que é isso? É o especial da casa, né? Ele poderia servir de antena para todo o universo ouvir as palavras do Vegeta caso ele quisesse. Então isso aconteceu. O Vegeta transmitiu a mensagem para o povo da Terra, graças ao Sr. Kaiô. Só que aí eles esbarraram com outro problema. Os amigos do Goku entenderam muito bem a mensagem, né? Mas o grosso da população da Terra é totalmente alheio a essa situação. Ninguém acredita no Vegeta. E eis que o homem mais famoso do mundo toma as rédeas da situação. Eu não. Mr. Satan. A gente sabe que o Mr. Satan é um tremendo de um banana. A gente sabe disso. Mas a gente tem que lembrar que ele é sim o homem mais influente de todo o planeta Terra. Ele é um influencer. Já parou pra pensar que ele é um influencer? E aí bastou as palavras do ídolo de todo o planeta, do maior influência do planeta, que a população inteira resolveu participar da Genkidama, formando provavelmente a Genkidama mais poderosa de todo o Dragon Ball. E pasmem, até mesmo os que estavam no outro mundo mandaram as energias também. Isso inclui o próprio Ema Daioh, né, que lembrando, é o juiz do mundo dos mortos. Isso foi, ó, insano demais, né? Maneiro demais.
Aí no final, usaram o terceiro desejo do Porunga pra restaurar as forças do Goku e ele conseguiu dar um empurrão final na Genkidama e eliminar de uma vez por todos o Kid Buu. Putz, galera. Galera, ó, eu quero só que vocês prestem atenção no fato de que todas as camadas hierárquicas do universo participaram dessa Genkidama. Tipo, todos participaram dessa Genkidama. Quando o Kaioshin e o Dendê foram lá pra Namekusei pra invocar o Porunga, só aí a gente teve a participação do Deus da Terra, que era o Dendê, né, com o Deus do universo, que era o Kaioshin. Olha isso! Quando o Senhor Kaiô serviu de antena, essa foi a participação do Deus que observa a Galáxia do Norte. E aí, quando o Emadaio mostrou que todos do mundo dos mortos participaram, isso mostrou que não só os vivos, como os mortos também têm sua parcela de participação. Falei pra vocês, falei? Essa cena final passou simplesmente por todas as camadas possíveis, né? Lógico, ela teve participação do mais medíocre dos mortais, que é o Mr. Satan, por acaso, né? Até o mais grandioso dos deuses, que é o Kaioshin. Isso foi simplesmente sensacional. Você tinha pensado por esse ângulo? Você tinha imaginado que essa cena foi tão grandiosa? Comenta aqui embaixo. Você levantou o braço também pra Genkidama? Você consegue imaginar Dragon Ball sendo mais sensacional do que essa cena, do que esse momento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Toca aqui agora, se inscreve no canal, tamo junto sempre, galera. Nunca abandonarei Dragon Ball nesse canal. Que é isso? Pô, esse Dragon Ball pra mim, ó, tá aqui, ó, tá no meu coração. Obrigado de coração, até a próxima, galera. Fui!